Essa próxima música que eu gostaria de dedicar aos políticos do Brasil, falou? Acho que essa aqui vocês devem conhecer também. Isso aqui vai assim, ó. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa de Direito Médico. Peraí, deixa eu ligar aqui a câmera. Deixa eu ajeitar aqui. Vou botar um pouquinho mais para cá. Pronto, isso aqui está quebrando. Peraí. Opa, ajeita. Pronto. Então, bem-vindos todos vocês a mais uma aula nossa de Direito Médico e da Saúde. Somos já 20 alunos aqui em sala, em aula, então boa noite a todos, boa noite, Ágata, Agnes, Alain, Andressa. Quem chega cedo eu falo o nome: Byron, Bruno, Claudinei, Concilda, Éder, Ellen, Eva, Fábio, Frank. Boa noite, Jocelene, Matheus, Mel, Miqueias, Sara, Sofia, Vanderlei. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem, como eu faço sempre nas nossas aulas,
Eu começo fazendo uma revisão do que a gente viu na aula passada. Então, começamos com o tema da aula passada, unidade 2, que nós falamos da remuneração do médico. E o que vocês não podem esquecer? Tirem um tempo, vejam, leiam dos artigos 58 ao 72 do Código de Ética Médica, que ele chama a remuneração do médico de honorário. Honorário é o termo pago pelos serviços médicos quando este presta particularmente a um paciente. Vimos que o Código de Ética Médica veda, proíbe a chamada dicotomia, que é a dupla ganância, que é o duplo recebimento. É aquele profissional médico que, além de receber o dinheiro e o salário dele, o pagamento dele, ele recebe um outro valor. Ele recebe duas vezes. Então, a dicotomia ela é proibida pelo Código de Ética Médica. E como que ela aparece? Como se configura a dicotomia. Quando aquele médico trabalha num hospital público, onde ele recebe salário e não honorário, aquele médico ele pede para o seu paciente, olha, tem uma fila grande, não tenho insumo, não tenho isso, mas paga umzinho aí por fora que a gente passa você na frente. Isso é proibido pelo Código de Ética Médica. Então, essa dicotomia também vai aparecer quando aquele médico indica paciente de um colega para o outro. A dicotomia vai acontecer quando o médico vira, olha, tem que comprar o remédio naquela farmácia, tem que fazer o exame naquele laboratório. Isso não é permitido. Vimos que a divisão entre o honorário do cirurgião e da sua equipe, dos seus assistentes, não é considerado ilícito ou antiético. Vimos também que não é desonesto quando, por exemplo, uma clínica ou uma cooperativa que faz atendimentos, e o exemplo que eu dou sempre é de manhã e de tarde. De manhã, por causa do horário escolar, o horário de trabalho das pessoas, o médico da manhã atende 3 pacientes. O da tarde atende 7 pacientes. Aí o que a clínica faz? Soma os 3 da manhã com os 7 da tarde e cada médico da manhã e da tarde recebe como se tivesse atendido 5 pacientes. Isso não é desonesto. Agora, é desonesto quando você tem, por exemplo, Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Alexandre Matos, o cirurgião das galáxias. E aí as pessoas vão na clínica Dr. Alexandre Matos e quem atende é o Dr. João, quem faz a cirurgia é o Dr. Manuel, quem dá alta hospitalar é o Dr. Zé, e o Dr. Alexandre Matos não aparece nunca. Então, isso é proibido, não pode acontecer. Vimos também, e aí, deixa eu ver se tem muita gente em sala, tem 26, dá para fazer. Ó, e aí, vou pegar o microfone para falar alto, para quem tiver fugido de sala, botou sua carinha ali e sumiu, volta correndo. Atenção, Ágata, Agnes, Alain, Andressa, Brian, Bruno, Claudinei, Concilda, Éder, Ellen, Eva, Fábio Felipe, Flávia, Frank, Jolene, Lilian, Matheus, Mel, Miqueias, Raimunda, Sara, Saul, Sofia, Vanderlei. Aqui é onde a gente ganha o din-din. É aqui, ó. Horrível falar isso, ganhar o din-din, né? Mas isso aqui é diferente. São poucos os colegas que sabem disso. Quando que o médico não pode cobrar o honorário dele? Quando ele não tem habilitação legal. Então, lá no seu pedido, da sua petição, você vai botar lá, da gratuidade de justiça, para o réu querendo contestar, juntar. 3, que o réu apresente o RQE. Porque se ele se diz especialista, ele tem que ter o RQE. E lá embaixo, a condenação do réu em dano moral, dano material, dano estético e
devolução dos honorários cobrados do autor em não havendo o RQE. Então, se o médico não tem RQE, ele não pode cobrar honorário. Olha a cereja do bolo para vocês. São poucos os colegas que sabem disso. E aí coloca lá, em sendo o réu condenado em dano moral, dano material, dano estético, isso e aquilo, que os honorários, e não apresentando o RQE, que seja o réu condenado a devolver os honorários cobrados, corrigido, isso e aquilo, aquilo outro. O médico também não pode cobrar quando ele presta um serviço gratuito, não pode cobrar quando ele não é solicitado a atuar. E aí o exemplo clássico, estou andando na rua, eu, doutor Alexandre, neurocirurgião, estou lá caminhando, e aí uma pessoa cai na rua com um ataque epilético, com um ataque convulsivo. Aí eu vou lá, estabilizo a pessoa, acalmo ela, conforto ela com isso, com aquilo. Aí a pessoa volta assim: ah, o que foi? Não, você caiu, teve um ataque assim, eu sou o doutor Alexandre, eu te ajudei. Isso, ah, obrigado, doutor. Obrigado, não, tá aqui a conta. Ó. Não, mas que conta? Não, tá aqui, ó, eu te estabilizei, eu te atendi, mas eu não pedi nada. Então, ó, não pode cobrar por um serviço que não foi solicitado. Quando aceitar o tratamento espontâneo e sem oneração para o paciente, para o doente, nossa, esse caso aí é raro, eu quero atuar porque eu vou aprender. E aí, no meio do caminho, viu que tem uma trabalheira danada, que tem que estudar, que tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que acolá, e aí resolve cobrar. Não pode. Outra forma, ó, de novo com o microfone, ó. A gente já são 34, aí já não dá mais. Pessoal, quem chegou atrasado se deu mal. Assiste depois do vídeo gravado, hein? Pessoal, também não pode pedir honorários se foi o quê, ó? Responsabilidade por danos. Ó, bater a mãozinha aqui, ó. Responsabilidade por dano. Então, se o réu foi condenado por responsabilidade, responsabilidade civil, ele vai ressarcir o cliente. Então, bota lá na petição, ó, se não tem RQE, devolve o honorário. Se foi condenado em responsabilidade por dano, dano material, dano moral, dano estético, devolve o honorário. E também não pode cobrar quando o médico abandona o paciente. Ah, esse caso é muito difícil, então eu vou viajar, vou participar de um congresso, 6 meses fora, e aí quando volta, não pode cobrar o paciente. Se abandonou, não pode cobrar. Vimos também a questão da publicidade, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina 2336, aonde nós aprendemos que a propaganda do médico ela deve ser sóbria, discreta, comedida. O médico tem que colocar o nome dele, os títulos que ele tem, títulos idôneos. É especialista? Bota o RQE, a especialidade que atua, o endereço, horário da consulta. Vimos também que o médico que cursa uma pós-graduação, ele não pode se apresentar como especialista. Especialista é só quem tem o RQE. Então, se ele fez uma pós-graduação de qualquer coisa e ele quer falar, então bota lá, pós-graduado em medicina do Piriri Pororó. E aí, entre parênteses ou entre aspas, não especialista. O médico pode tirar selfie? Pode, sem problema nenhum. Com o paciente? Pode. Mas olha ali, ó, sóbrio, discreto, comedido, sem sensacionalismo. Pode mostrar foto ou vídeo dos procedimentos? Pode. Pode mostrar foto ou vídeo do ambiente de trabalho? Pode. Mas tudo de forma comedida. Vai tirar foto? Vai mostrar vídeo do antes e do depois? Tem que mostrar o durante também. Não pode ser essas propagandas doidas. De um lado está lá a pessoa com sobrepeso, careca, está lá carecão, aí está assim, ó, antes.
Aí depois vem o depois. Aí a pessoa com sobrepeso está lá saradaça, com aquele peito de tanquinho. O carecão lá tá com juba de leão. Quer botar o antes e o depois? Pode. Gíria de carioca. Beleza, mas tem que botar o durante. Tem que dizer quanto tempo demora o tratamento, porque senão parece que é mágica. Tá lá o careca, toma, toma água do cabelo. Tomo água do cabelo, puf, nasceu o cabelo na hora, de imediato? Não pode. Se o médico vai fazer propaganda de hospital ou de plano de saúde, ele tem que trabalhar no hospital e no plano de saúde. Propaganda de plano de saúde, doutor fulano, tem que ser conveniado. Hospital do não sei o quê, doutor... Ah, é do hospital, tem que trabalhar. Tem que ter um vínculo com aquela instituição para a qual ele está fazendo a propaganda. Bom, com isso, nós passamos a nossa revisão do que a gente viu na aula passada, na unidade 2. Meus queridos, meus amados, minhas amadas, pessoal de Ji-Paraná, Porto Velho, Humaitá, vamos começar agora o nosso terceiro e último tema da unidade 3. A unidade 3 ela aborda a saúde como um negócio, e essa aula de hoje nós vamos comentar sobre os planos de saúde que temos tido ultimamente uma enxurrada de processos sobre planos de saúde. Então, o que eu preciso que vocês entendam? O que a nossa AF, o que a Unigran Rio, aqui onde eu dou aula, quer? Ela quer que nessas aulas de hoje vocês entendam a Lei 9.656, que trata dos planos de saúde. O que eu gostaria que vocês aprendessem na aula de hoje? A legalidade e a utilização da lei. O que pode, o que não pode. Para na hora que o cliente sentar ali e contar a história dele, você já possa ver, já perceber, já vai, opa, isso não é processo. Opa, isso é um processo muito bom. Entender também as vedações que a lei traz e o seu conflito ou não com o Código de Defesa do Consumidor, porque a defesa dos planos de saúde é sempre dizendo que o CDC não se aplica. Então, eu trago aqui uma tela para vocês, uma pesquisa de jurisprudência no TJRJ, aqui no tribunal onde eu atuo. Então, vou fazer uma pesquisa bem simplesinha. Pesquisa livre. Qual é a palavra de pesquisa? Plano de saúde. Lapso temporal de 2020 a 2024. Qual é o ramo do direito? Direito do consumidor. Então, eu quero todos os processos que foram julgados e terminaram na segunda instância, aonde eu não tenho mais nenhum direito a recurso. Meus queridos, minhas queridas, pasmem. Pasmem não, a gente é bom a beça. Dá uma olhada nisso. Em 4 anos aqui no Rio de Janeiro, foram 16.516 processos, só sobre plano de saúde. Direito do consumidor, eu não botei também direito civil. 4 anos, 16.516 processos. Isso dá mais de 4.000 processos por ano. Processos que foram para a segunda instância e acabaram. Não tem mais o que recorrer. Então, vejam como esse assunto, plano de saúde, ele é instigante. Como a gente tem áreas para atuar e trabalhar. Então, está ali os 16.000 processos. Vamos começar com a Constituição. A Constituição, no artigo 199, ela fala: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ou seja, qualquer um que queira pode começar a atuar
como no ramo da saúde, com clínica, com hospital, com o que quiser e bem entender. Claro, vai ter toda a legislação sanitária, isso e aquilo, mas a saúde ela é livre à iniciativa privada. Então, nós temos tanto saúde pública quanto saúde privada aqui no Brasil. Sobre planos de saúde, nós temos uma legislação específica, que é a 9.656, que trata dos planos de saúde, os planos de assistência privados à saúde. E ele começa no artigo 1º dizendo o seguinte: submetem-se a disposições dessa lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e simultaneamente ao Código de Defesa do Consumidor. Então, por mais que o plano de saúde, lá na contestação, lá na sua defesa, ele alegue que não se aplica o CDC, o próprio artigo 1º da lei diz, ele se aplica. E aí, ó, o que eu vou fazer? Ó, eu não sei fazer esses negócios de dedinho aqui, né? Às vezes faz até uns negócios obscenos aqui, sei lá como é que faz. Ó, coraçãozinho, ó, legislação do plano de saúde e Código de Defesa do Consumidor. Ó, como se fala aqui em carioquês, ó, tamo junto, é nós. Os dois irão atuar em conjunto. E aí vem o inciso 1 do artigo 1º. Ele vai trazer as definições. O que é plano privado de assistência à saúde? A lei diz, é a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a garantia sem limite financeiro à assistência à saúde. Então, o que é um plano privado à saúde? É a prestação continuada. Plano de saúde privado, assim como a legislação SUS, não pode parar um tratamento no meio, não pode interromper um tratamento. Está ali, artigo 1º, inciso 1. O inciso 2 vai dizer o que é a tal da operadora de plano. É a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso 1 ali em cima. 3. Carteira. Plano de saúde não tem cliente. Plano de saúde tem carteira. E o que é carteira? Vocês têm que usar o termo técnico. O que é carteira? É o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde, em qualquer das modalidades que trata ali em cima, ó, o inciso 1, parágrafo 1º dele. Então, isso é carteira. E o parágrafo 1º, ele vai me dizer o seguinte, está subordinada às normas e fiscalização da ANS. Então, quem controla a ANS? Quem é que controla essa bagaça? Quem é que controla essa bagaça? Quem fiscaliza plano de saúde? É a ANS. É ela que controla, que fiscaliza, que verifica os produtos, os serviços, os contratos. Ela é a gestora, ela é a fiscalizadora, ela é aquela que vai baixar o porrete quando a coisa está errada. Então, sempre vamos nos reportar, sempre a ANS. Qualquer problema que dê, a gente chama quem? A ANS. Verificamos sempre a legislação da ANS. Tá? E aí vamos lá em frente. O artigo 8º. Mas, Alexandre, olha só, você falou do artigo 1º e pulou para o 8º? É, porque é o que interessa aqui para a gente. Não deixem de ler os outros artigos. Artigo 8º.
Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de plano de saúde privados, elas devem satisfazer os seguintes requisitos. Então, é fundamental. E aqui, você que vai atuar baixando o sarrafo, é aqui que você começa a ver a viabilidade. Todo plano de saúde, toda empresa prestadora de saúde privada, para que ela funcione, ela tem que, olha ali, ó, tem que seguir algumas normas determinadas pela ANS. A 3, descrição de suas instalações e equipamentos destinados à prestação de serviços. Então, você, advogado, quando o seu cliente estiver demorando a ter um atendimento ou não estiver tendo o atendimento, a primeira coisa que você vai pedir lá na tutela de urgência é que ele traga o plano de saúde, ele traga aos autos a descrição das instalações. Porque quando ela recebe a autorização para ser um plano de saúde, ela tem que juntar lá na documentação, olha, eu vou atuar, vai dizer a área de atuação, e ela já chega lá, vai dizer assim, olha, eu, plano de saúde, eu sou o plano de saúde do Alex, Alex Matos Saúde. O Alex Matos Saúde tem um hospital próprio, com 50 leitos. Temos 15 especialidades médicas. Então, temos aqui ó, um tomógrafo, um raio-x, um não sei o quê, um não sei o que lá. Tudo isso tem que ser discriminado. Demonstração da capacidade de atendimento. Então, eu, Alex Matos Saúde, eu tenho um hospital próprio com 15, 50 leitos, isso e aquilo, e tenho capacidade para atender 1 milhão de pessoas. Parou. Um hospitalzinho com 50 leitos vai atender 1 milhão de pessoas? Então, é aqui que vocês começam a quebrar as pernas do plano de saúde. Que o réu traga aos autos a sua demonstração de capacidade de atendimento. Quantos locais de atendimento, quantos hospitais, quantos médicos credenciados? E é aqui que a gente começa a derrubar eles nessas questões de que muitos planos de saúde saem descredenciando o profissional, mas diz que existem outros, que é só o cliente procurar. Obrigado. Plano de saúde, você é muito legal, muito obrigado. Me dá aí a relação. Você descredenciou o médico que eu vou há 50 anos. Descredenciou. Me dá a relação dos que você tem. Ah, liga para. Não, não quero. Eu quero aqui a relação, ó, nome e CRM de cada um deles. Tem que demonstrar que tem capacidade para atender. Outro que é importantíssimo, a área geográfica de atuação. Eu tenho atualmente um plano de saúde empresa pelo meu escritório. Então, esse meu plano, ele é um plano que atua no estado do Rio de Janeiro e em algumas cidades do Brasil. É o que o meu plano é a minha área geográfica. E é aí que você quebra o plano do seguinte: instalações. Eu tenho um hospital e atendo o Brasil inteiro, mas nem querendo vai conseguir atender o Brasil inteiro. Então, qual é a sua área geográfica de atuação? A sua atuação é só em Ji-Paraná? Não, é Ji-Paraná, Porto Velho, depois me falem outras cidades aí. Dá para atender? Um hospitalzinho? A gente já sabe, já me disseram aqui em sala de aula, que a distância de Ji-Paraná para Porto Velho é 4 a 6 horas de viagem, dependendo das condições climáticas. Eu vou ter só um hospitalzinho lá em Porto Velho para atender o pessoal de Ji-Paraná? Tem essa capacidade? Não tem? Pau neles. Parágrafo 3º. As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento das suas atividades. Olha, eu abri o meu plano de saúde, eu achei que eu ia ficar rico, mas diz aí que saúde não é negócio, que não pode ganhar dinheiro, e eu estou no prejuízo. Vou encerrar as atividades do plano. Vou acabar com o meu plano de saúde. Eu, operadora, vou encerrar as atividades. Beleza. A ANS fala, beleza, vamos lá, meu irmão. Vamos, o que você precisa para encerrar?
Então, primeira coisa, quer encerrar o atendimento? Quer encerrar o plano de saúde? Primeiro, comprovação de transferência da carteira, sem prejuízo do consumidor ou a inexistência de beneficiários sobre a sua responsabilidade. Então, o plano A vai encerrar as atividades. Toda a sua carteira, todos os seus clientes, ela vai repassar para um outro plano. Então, o plano A vai deixar de existir, ele manda toda a sua carteira para o plano B. Agora, o plano B tem que ter a capacidade de atender esse pessoal todo. Tá? Dois, tem que dar garantia de continuidade. Vou encerrar as atividades. Então, quem está internado no meu hospital, arruma as malas e vai embora. E o rapaz que está em coma, alguém leva ele aqui embora daqui? Não, de jeito nenhum. Se o plano A está passando a sua carteira para o plano B, vai passar todos os pacientes. Aquele paciente que está aqui em tratamento de câncer, que está naquele tratamento longo, que caiu, que se arrebentou, está fazendo várias cirurgias, vai ter que vir para o novo plano com os mesmos direitos, com os mesmos tratamentos. Então, é a garantia de continuidade. Para quem está internado, para quem está em tratamento, não pode parar pelo caminho. Comprovação da quitação. Pagou todo mundo que estava devendo? Depois que pagar todo mundo, é que vai encerrar as atividades. E aí eu trago aqui um julgado para vocês. Hoje a gente vai ver 3 julgados. Esse é o primeiro da noite. Então, é um agravo de instrumento. Vejam que é um processo que tramitou por 1 ano, foi rapidinho. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com indenização e tutela antecipada. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão contratual. Acabei. Não quero mais continuar. Entre a administradora e a operadora do plano de saúde. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde do autor. Então, o autor estava aqui no plano de saúde A, o plano de saúde A resolveu encerrar as atividades e não mandou o cliente, mandou a carteira, mas não mandou esse cliente para o novo plano. Então, ele entrou na justiça. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde do autor nas mesmas condições do anterior. Então, isso é importantíssimo. É até tema do STJ, tá na ANS. Então, eu tenho aqui um plano. O meu plano é o plano. Deixa eu pensar aqui o nome bem esquisitinho aqui. Plano Merreca. Plano Merreca de saúde, eu pago R$ 100 por mês no meu plano Merreca, que dá direito a tudo. Direito a tudo. Dá reclamar de, não, dá direito a reclamar de tudo. Bom. Então, meu plano Merreca, de R$ 100 por mês. A operadora vai encerrar as atividades. Então, a gente viu, ela tem que pegar a carteira dela e mandar para o novo. Só que o Alexandre, que está aqui no plano Merreca, que paga R$ 100, quando ele for para a nova carteira, para o novo plano, nova carteira não, quando ele for para o novo plano, ele vai continuar pagando as 100 merrecas. Ele vai continuar pagando as 100 merrecas, porque senão ela não vai poder transferir. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Inconformismo do réu. O réu está inconformado. Estou inconformado. Eu não quero, eu estou inconformado. Conformado aos tomates, meu irmão. Bem carioca. A questão atinente à ilegitimidade deve ser apreciada inicialmente lá no juízo de origem, que a gente não está em segundo grau, sob pena de supressão de instância, porque senão nem subiria. Preenchimento dos requisitos do artigo 300, que é a tutela de urgência. Impossibilidade de rescisão durante o tratamento do autor. Então, se ele tem um tratamento, se ele está fazendo um tratamento de câncer, um tratamento de pele, um tratamento ortopédico, um tratamento psiquiátrico, psicológico, o que quer que seja, pagando 100 merréis, vai vir para cá pagando os 100 merréis e a nova operadora não pode parar o atendimento.
necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais, garantidores da sobrevivência e saúde do beneficiário. Recurso repetitivo. Então, esse tipo de assunto já pipocou por tudo quanto é canto do país. Então, nós temos hoje um chamado recurso repetitivo, que é um recurso especial que veio do Rio Grande do Sul, foi para o STJ e virou um tema. Este tema tem que ser aplicado em todos os tribunais do Brasil. É o tema 1082. Então, quando você sai do seu plano de saúde, você não, o seu cliente, sai do plano de saúde dele antigo e vai para o novo, tem que ter a manutenção das mesmas condições. O pagamento vai ser no mesmo valor ou no mesmo patamar, talvez uma diferença pequena, ou a mais, ou a menos. Tem que vir para cá nas mesmas condições. Agora, o cliente não pode parar de pagar, isso também é importante. Cancelamento do contrato que poderá causar prejuízos às partes. Prevalência dos direitos à vida e à saúde. Manutenção da decisão lá do primeiro grau, desprovimento do recurso. Então, o plano de saúde aqui nesse caso se deu mal. Continuando. Artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde. É instituído o plano referência. Então, ó, existe um plano basicão, o básico do básico, pela lei, se chama plano referência. Esse plano referência, ele é o plano basicão, tá? Esse plano basicão aqui, ele vai trazer algumas informações que eu vou ler aqui para vocês, e ele vai significar o que para o nosso entendimento? Que o que é básico, os planos superiores e mais caros também tem que ter. Isso é a base, todo plano tem que ter isso aqui. E o que é esse aqui? É instituído o plano de referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico, ambulatorial e hospitalar. Então, o plano básico, ele dá atendimento na emergência, ele dá atendimento na consulta e ele dá atendimento na cirurgia eletiva, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, que é o básico, não é quarto separado, individualizado. Enfermaria geralmente são pessoas junto com você. Centro de terapia intensivo ou similar, quando necessária a internação hospitalar das doenças ligadas na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde da OMS, respeitadas as exigências do artigo 12, que a gente vai ver já já. Exceto exceto o que não pode? Tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Então, o plano básico não pode ter esse tipo de tratamento. Experiência, aqui não. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, para embelezar, assim como órteses e próteses para embelezamento. Não pode. Plano básico não dá, não paga. Inseminação artificial. Plano básico não permite, não paga, não cobre. Tratamento de rejuvenescimento e emagrecimento com, olha ali, ó, finalidade estética. O plano básico não cobre. Agora, se o emagrecimento é por uma questão de saúde, é necessário uma cirurgia bariátrica, aí não tem o que falar aqui. Claro que vai cobrir e não tem porquê. O que ele está me dizendo aqui é o plano estético, a finalidade estética, embelezar. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. O plano não vai fornecer. Doutor, eu vim aqui porque eu preciso tomar o remédio pititi patatá, que eu ouvi dizer no TikTok, Tok-Tic, que ele aqui cura tudo. Eu quero. Está ali, ó. Claro, mas ele é fabricado no Brasil? Não, doutor, ele é fabricado na China. Ah, na China, tá, ó. Tá aí. Medicamento importado não nacionalizado, o plano basicão não banca, não autoriza.
Atenção! Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Ressalvado, que a gente vai ver já já. Então, tratamento domiciliar, plano de saúde básico não paga, não aceita. Casos de cataclismo, guerra, comoção, plano não vai atender. Vai depender da autoridade competente autorizar, se é estado de sítio, estado de emergência. Nesse momento, o plano não atende. Outro julgado. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui agora. Ele começou em 2023 e parou em 2024. Encerrou, né? Então, vamos lá. Apelação civil. Relação de consumo. Ação de obrigação de fazer combinado com pedido de indenização por danos morais, pelo procedimento comum. Plano de saúde, negativa de cobertura. Então, o plano disse, não vou dar este dispositivo para custeio de equipamento de aferição domiciliar de glicemia. Aparelho Freestyle Libre. Então, o cliente entrou na justiça mal orientado pelo seu advogado, que ele queria o tal do Freestyle Libre, que é uma rodelinha que coloca assim no braço ou em outra parte do corpo, aí você pega lá o celular e vai medindo a sua diabetes. Foi negado. Foi negado. Sentença que julgou procedente o pedido. Lá na primeira instância ganhou. O plano de saúde recorreu. Recurso da ré. Insumo para uso domiciliar fora das hipóteses de home care e terapia antineoplásica, que a gente vai ver já já no artigo 12. Desconectado de ato cirúrgico. A Lei 9.656, nos seus artigos 10 e 12, estabelece a exclusão de obrigatoriedade de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar e de órteses e acessórios, não ligados ao ato cirúrgico. O que é o ato cirúrgico? Eu fui fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, era muito grande, e eu saí do hospital com um dreno. Esse dreno, o plano de saúde vai cobrir. Eu fiz uma cirurgia, estava com câncer de estômago, então cortou lá pedaço do intestino, cortou, uniu, mas enquanto não consolida, eu vou usar uma bolsa de colostomia. O que é isso? Está ligado ao ato cirúrgico. Vou ter a bolsa de colostomia e trazer para casa. Eu operei o rim, não sei o quê, fiz um transplante de rim, ou não sei o quê do rim, e até agora não voltou a funcionar direito. Estou esperando, estou com aquela bolsa de urina. Está ligado ao ato cirúrgico. Então, nesses pontos ligados ao ato cirúrgico, a operadora vai cobrir e vai entregar esses dispositivos. E aí vem o desembargador. Cláusula excludente lícita. Entendimento do STJ, de que deve ser legítima a exclusão na saúde suplementar do fornecimento de medicamentos ou insumos para tratamento domiciliar, salvo o neoplásicos, para tratamento de câncer, e a medicação assistida a esse tratamento de câncer em home care, bem como de equipamento tipo órtese não ligado ao ato cirúrgico. Sentença reformada e não vai levar. Então, isso é importante. Quando o seu cliente sentar ali e contar a história, você tem que saber o que o paciente pode receber ou não receber do hospital. O que está ligado ao ato cirúrgico que ele vai ter que levar para casa. E aí o plano de saúde é obrigado a trocar, a fornecer um novo toda vez que for necessário. Artigo 10A. Cabe à operadora, definida no inciso 2 do artigo 1º desta lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas,
prestar serviço de, atenção, Lei de 2023, modificação em 2023. A operadora de saúde é obrigada a prestar o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento e câncer. Então, olha só, vamos voltar ali para trás. Aqui, ó, vamos voltar. Está escrito ali, ó, é instituído o plano do não sei o que lá. Não vai cobrir procedimento clínico ou cirúrgico para fim estético. Mas aqui, logo depois, ele vai chegar e vai falar: o estético pode? Pode, cirurgia plástica estética, mas é para reconstrução de mama em caso de mutilação. A minha mãe, ela teve 3 cânceres de mama na mesma mama. Então, em 1991, depois em 2001 e, por último, em 2011. E em 2011, o médico decidiu fazer a mastectomia, retirar o que tinha ali de mama. E o que aconteceu? A minha mãe com um seio normal e, do outro lado, um buraco. E aí o médico virou para ela, minha mãe estava lá com os seus 70 e poucos anos: olha, dona Leia, não sei o quê, não sei o que lá, vamos fazer, já vou agendar a senhora para fazer a cirurgia plástica reconstrutiva, que não sei, a gente vai fazer uma prótese, não sei o que. Minha mãe: eu não quero isso de silicone, coisa horrível, mas a senhora vai ficar com um buraco. Não, eu quero do jeito que está, que não sei o quê, não sei o que lá. Não pensou, por mais que nós falássemos, eu, meu irmão, a família toda faz, coloca, não vou fazer. Passados alguns anos, aqui um buraco, aqui um seio, vai usar sutiã, vai usar blusa, roupa, vai na praia, de biquíni ou maiô. Minha mãe teve que comprar uma almofada para colocar no lugar, porque ela não quis a cirurgia quando tinha que fazer. Aí hoje sofre, é sutiã com almofadinha, com pedrinha, com bolinha, com não sei o quê, porque o que acontece? O corpo vai começar a empenar. É lógico. É lógico. Então, a cirurgia plástica reconstrutiva, ela, até no plano basicão, ela está inclusa, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias para o tratamento de mutilação. Então, por que a minha mãe pôde fazer? Extirpou, ela ficou mutilada, ficou com um buraco ali no peito, decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. Parágrafo 1º. Quando existirem condições técnicas, a reconstrução da mama será efetuada no tempo cirúrgico da mutilação. O que significa isso? A minha mãe: não quero, eu não preciso, quero, deixa para lá, não sei o que, não quero nada disso. Tá bom, opção sua, escolha sua, já estou velha, vou fazer cirurgia de novo, que não sei o que, tá bom. Vida que segue. E aí, passados alguns anos depois, uns 2, 3 anos, ai, aqui agora a peça do lado de cá. Ai, para botar a blusa, tem que botar essa bolsa aqui no calor, e não sei o que não sei o que lá, e não sei o que, para ir para a praia, com não sei o que, botar o maiô, botar o cabelo, ficar feio, não sei o que. Agora eu quero fazer. Aí a gente virou, eu principalmente, agora, mãe, agora, ó, a Inês é morta. Por quê? Porque tem o tempo cirúrgico certo. Porque o que aconteceu com a pele da minha mãe? Consolidou tudo. Os nervos, a pele, fechou tudo. A cirurgia agora para colocar um implante de silicone é muito mais invasiva e perigosa. E o próprio médico dela falou: olha, dona Leia, agora quem não faz sou eu. Claro, ele não vai botar em risco a carreira dele. A minha mãe tinha o tempo certo para fazer, é o tempo cirúrgico. Passou a janela, passou o tempo, já era. Parágrafo 2º. No caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá garantia de realização da cirurgia imediatamente após alcançar as condições. E que condições são essas? É o tempo clínico, é o tempo de se restabelecer. Lembram daquela canalice lá da terceira aula de defesa do consumidor, que aparece lá: meus seios perfeitos, meus lindos e bem pagos, uma coisa dessa. Meus perfeitos e bem, sei lá, uma coisa dessa. Aí está assim, ó, antes, 30 dias depois, puf,
45 dias depois, tom. Ninguém consegue fazer 2 cirurgias plásticas num espaço de 15 dias. Está ali, ó, tem que esperar alcançar a condição clínica ideal para fazer a cirurgia. Artigo 11. Atenção. Vocês que forem atuar com plano de saúde, isso aqui é o tempo todo. É proibida. O que é proibida? A exclusão. A exclusão de coberturas, doenças e lesões pré-existentes. A data da contratação dos produtos que trata o inciso 1, parágrafo 1º, lá do início. Após 24 meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e a demonstração do conhecimento prévio. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo aqui que hoje é dia, deixa eu olhar aqui o calendário, 27 de março de 2025. Hoje, 27 de março, caso eu necessite fazer um plano de saúde, vou ligar para uma operadora, quero assinar, fazer o seu plano de saúde. Manda um corretor. O corretor vem, se bem que hoje nem mais tem corretor, baixa aplicativo, manda o corretor. Sou da época antiga do papel, tá? Aí o corretor traz aquele monte de papel, eu assino. Quando é que entrou em vigor o meu plano? Hoje, dia 27, tá? Começou o meu plano hoje, dia 27. Beleza, maravilha. O que ele está me dizendo aqui? 3 meses depois, amanhã, dia 28, semana que vem, mês que vem, ele está dizendo aqui, ó, é vedada a exclusão de cobertura dos das datas de contratação, 24 meses de vigência. Então, eu entrei para o plano e com 1 ano e pouco eu fui fazer uns exames, que já podia fazer exame, fui fazer exame, e aí descobri nos exames que eu estou com câncer, que eu estou com uma... deixa eu pensar uma aqui, agora de cabeça não vai vir, na turma da manhã veio um monte na cabeça. Tá? Então, eu estou com câncer, eu estou com cirrose, eu estou com insuficiência cardíaca respiratória. Quando que eu descobri? Semana passada, fui fazer um exame de rotina e descobri. A operadora, opa, isso é doença pré-existente, vou te tirar. A operadora não pode me tirar. Ali, ó, só pode me tirar depois que ela tiver o ônus da prova. E aí, pessoal, vou fazer isso aqui, ó. Tirando meus óculos, mãozinha no rosto. Pessoal, pelo amor de Deus, quando o cliente sentar na mesa e você começar a conversar com ele, que ele falar, doutor, meu plano me cancelou, que agora a palavra da moda é cancelou, né? Meu plano me cancelou, meu plano me cortou, mas por que, cliente? O que que houve? Eu não sei. De forma arbitrária, ele disse que eu tinha uma doença pré-existente. Aí você, opa, vou me lembrar da aula daquele bobalhão, daquele professor Alexandre, que ele falou isso. Alguma coisa me serviu aquela aula. Está lá, o artigo 11. É proibido, não pode chutar o meu cliente. Você está com a causa ganha, a gente vai arrebentar com eles. 10 milhões de danos morais. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Se tivesse assistido a aula do tio Alexandre, não fazia esse escarcéu. Por quê? A operadora pode excluir o cliente? Pode, é um direito dela. Ela tem um contrato que foi assinado, doenças pré-existentes, todos eles colocam 24 meses antes. Só que aí o cliente disse que não sabia. Eu não sabia, doutor. Eu nunca soube disso. E aí cabe à operadora o ônus da prova. E, pessoal, por que eu botei a mão assim? Meus queridos e minhas queridas, nós vivemos em um mundo digital. Nós vivemos no e-government, governo eletrônico, aonde existe um documento desde 2002 eletrônico chamado Prontuário Ético. Então, se o plano de saúde desconfia que o autor é um picareta safado e está querendo me arrancar um dinheiro a qualquer custo, ela, operadora, pode buscar nas bases de dados do SUS
ou nas bases de dados dela própria ou de outro colega de outro hospital, pode procurar nas bases de dados se o Alexandre já teve um atendimento desse anterior. Então, imagina, eu, Alexandre, é, vou fazer um exame de rotina, lá em 2010, não está longe, né? 2019, 2020, fevereiro de 2020, na véspera da pandemia. Fazer um exame de rotina, minto. Alexandre assinou o plano com a operadora X no dia 27. Plano assinado, começou a valer. E aí, o que acontece? O Alexandre vai fazer um exame, está começando a sentir dor aqui, dor ali, dor acolá, vai fazer um exame, e no exame aparece: o Alexandre está com câncer. Opa, doença hereditária, pré-existente. O que o plano de saúde faz? Ele já tinha, é isso, é aquilo, aquilo outro, e arrebenta. Só que é deles o ônus da prova. Então, se você disser, se o seu cliente sentou e disse que ele não tinha nada pré-existente, manda ele jurar de pé junto, bota por escrito e ele assina, porque já aconteceu no escritório aqui. O cliente chega lá, eu não foi isso. Gente, eu tive uma de divórcio. A mulher me chega na frente do juiz, começa a chorar e dizer que não ia se divorciar. Lá no escritório estava dizendo que queria bater, fazer acontecer. Aí o juiz me vira lá: mas a senhora não tem certeza? Mas por que a senhora veio até aqui? A miserável vontade era de esganar, mas aí a presa miserável. A advogada é que disse que era para eu falar isso. Cara, eu não faço isso de jeito nenhum. Mas a vontade era de matar, mas não pode, senão virou homicídio. Olha o homicídio aí, ó. Não é nem eutanásia, nem distanásia. Mas era a vontade de fazer uma mistanásia dela, mas esquece, abafa o caso. Então, o que acontece? Nós vivemos hoje no mundo do governo eletrônico. Existe um documento chamado prontuário médico. Então, por mais que eu chegue aqui hoje e diga que não tenho doença pré-existente nenhuma, que eu sou lindo, maravilhoso e tranquilo, e o plano me aceita, se eu lá no meio do caminho, antes desse prazo aí, faço um tratamento, faço um exame, descubro que eu estou com uma leucemia, com um câncer, que é uma doença pré-existente, uma cirrose, uma insuficiência respiratória, tem um negócio lá que é na válvula do coração que ele não fecha direito. Eu esqueci o nome dessa doença aí. Não fecha a válvula direito, bonitinho, papapá. Beleza. Eles têm que provar que eu sabia. Fiz o exame agora e não sabia. Seu cliente tem que jogar junto com você. Não, doutor, eu fiz o exame agora e eu não sabia. Falei, tá, beleza. Vai lá. E aí chega lá na contestação, o plano de saúde, olha só, excelência, desde 2005, quando ele fez esse exame, que tinha aqui o resultado, disse que ele tinha câncer, neoplasia, tinha isso, tinha aquilo. Então, muito cuidado. O cliente não pode mentir para você, senão você está morto. Você está morto. Não tem como defender o indefensável. Então, de novo, o que ele diz aqui? 24 meses. Se eu tiver alguma doença pré-existente nesse lapso temporal de 24 meses, eu perdi, eu não sei. Agora, se eu não sabia, se eu não tenho nenhum comprovante, eu ganhei. Agora, o plano de saúde vai correr atrás. Vai buscar tudo quanto é hospital para ver se o seu cliente já foi internado alguma vez na vida lá e se já foi, qual era a doença. Porque se ele foi há 10 anos atrás tratar um linfoma, uma coisa qualquer, e agora ele quer entrar para um plano de saúde, disse que nunca teve nenhum problema de câncer, e linfoma é um problema de câncer, e ele mentiu. Porque se há 3 anos, 5 anos, 10 anos atrás ele fez um exame e disse que tinha lá o bichinho, o linfoma, como é que ele vai me dizer aqui agora que não sabia? Então, isso arrebenta com a gente, nós, advogados. Tomem cuidado com isso. Então, é vedado o plano. Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde ao consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput ali de cima, o artigo 11, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS. O que ele está me dizendo aqui? É vedada a exclusão da cobertura. Não pode deixar de me atender.
é vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário titular ou dependente até prova de que o caput. Então, ó, enquanto a operadora não provar que eu estava mentindo, que eu tinha uma doença pré-existente, não falei para ninguém, os meus familiares, os meus dependentes, todo mundo está agarrado comigo ali naquele plano, ninguém perde nada. Tá? Artigo 12. E esse aqui é sensacional. É esse aqui que a gente vai ter o nosso norte para trabalhar. O que, que o artigo 12 me diz? O artigo 12 fala: são facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam lá as definições lá do que é plano de saúde, nas segmentações previstas no inciso 1 ao 4 desse mesmo artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de coberturas definidas pelo plano referência de que trata o artigo 10, nas seguintes exigências mínimas. Então, o plano basicão, o plano mais simples de qualquer operadora de saúde, ela vai ter algumas exigências. A primeira delas, atendimento ambulatorial, que é a chamada emergência. O atendimento ambulatorial, ele vai cobrir consulta médica, clínica básica, clínica especializada, em número ilimitado. Quantas vezes eu quiser levar o meu filho lá, eu vou levar o meu filho lá. Quantas vezes eu tiver que ir no oftalmologista para fazer exame, eu vou no oftalmologista fazer exame. Então, não existe um limite. Plano de saúde que bota limite, ó, você pode fazer 4 consultas por mês. Não existe. Não pode. Tá? Então, ó, a cobertura das consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas reconhecidas pelo CFM. Então, é ilimitado o atendimento ambulatorial. E atendimento ambulatorial, subentendam que esse atendimento ambulatorial é o basicão. Tá? B, tem que estar lá no plano. Cobertura de serviço de apoio, diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente. Então, o plano de saúde tem que garantir que você vai fazer o exame, vai ter o diagnóstico, vai ter o resultado, os tratamentos, o médico provavelmente vai dizer os tratamentos que você tem que fazer, e a cobertura desses outros serviços, que aqui no caso de diagnóstico, de tratamento, procedimento ambulatorial solicitado pelo médico. Então, ó, eu estou aqui no hospital de Ji-Paraná, eu não estou conseguindo, não tenho um neurocirurgião para me atender, ele para vir aqui, demora 15 dias, é só na chã. Então, opa, vou botar o paciente no carro e vou levar. Se está estabilizado e dá para ir, vamos embora, não vou ficar esperando aqui o médico vir. Então, ó, cobertura dos serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico do paciente. Então, se o médico disser que tem que botar o Alexandre no carro e levar para. Vai botar e vai fazer. Tá? Tudo isso é exigência mínima. É o mínimo que o plano basicão tem que ter. E olha só, cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso geral, de uso oral. Cobertura de tratamento antineoplásicos de via oral. Ou seja, a pessoa chegou a hora dela. Então, ó, os 2 bracinhos esticados e usa lá o que tiver que usar. Então, antineoplásicos, o atendimento ambulatorial vai fornecer. Tem neoplásico que é comprimido, mas a maioria que eu conheço, a quimioterapia vai lá, coloca lá as mangueirinhas lá, faz lá a, a dispersão do medicamento, incluindo medicamentos para o controle efetivo das contraindicações, das reações. Por exemplo, e a gente sabe, todo mundo que faz
uso de quimioterapia, cai cabelo. É o tempo todo com enjoo, com náusea. Então, o que que acontece? O companheiro, a companheira, o parceiro, a parceira, vai ficar administrando esse neoplásico, esse remédio, vai ficar junto ali, vai auxiliar. Então, no atendimento ambulatorial, a cobertura do antineoplásicos, ele vai ser entregue. Ah, mas eu quero o disco para medicar. Não, isso aí não, meu filho. O antineoplásico vai ser entregue. Inclusive os remédios, para se o paciente passa mal, ficar enjoado, tem náusea, tudo isso vai no vácuo dele. Quando formos falar de internação hospitalar, a cobertura de internações hospitalares nela é vedada a limitação, prazo, valor, quantidade, em clínica básica, clínica especializada, CFM que verifique a altura. Então, o que que ele está me dizendo aqui? Cobertura de internação hospitalares vedada a limitação do prazo. Que prazo? Para retirar, para entregar, para levar. Então, a cobertura de internação hospitalar fica proibida a limitação de um prazo. Prazo de atendimento, prazo. Não pode ter prazo. Não pode ter valor máximo. E não pode ter quantidade. Ainda mais em clínica básica de especialização, especializadas. Então, isso aqui, aprendam, isso é importantíssimo. Então, o cliente vai chegar e vai trazer um caso concreto. Então, é sobre internação hospitalar? É, doutor. Então, olha só. Aí você tem que lembrar. Na cobertura de internação hospitalar fica vedada a limitação do prazo. O doutor, ele falou que meu marido, meu filho, meu pai vai ficar só 3 dias lá, depois eles vão mandar para a enfermaria comum. Opa, não pode. Liminar. Doutor Alexandre, olha só, eu fiquei de alugar lá o apartamento, a casa, não sei o quê, por R$ 1.000, e a pessoa só está pagando R$ 100. Então, mas o que que acontece aqui? Quando incluir internação hospitalar? Cobertura de internação hospitalar vedados a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. Em clínicas básicas especializadas, reconhecida pelo CFM, admitindo-se a inclusão dos procedimentos obstétricos. Então, aqui ele está me apontando e me sinalizando o quê? Ele está me sinalizando que essas internações que vão acontecer, elas não podem ser limitadas. Ah, só vai ficar aqui na UTI 2 dias, 24 horas. Ah, só vai. Não, é o tempo que for necessário. O tempo que for necessário não vai sair dali. Tá? Eu não li, peraí. Então, cobertura de internações hospitalares é proibida a limitação de prazo, de valor, de quantidade em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo CFM, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos. Obstetrícia é SUS municipal, não é estadual, não é federal. O que que o artigo 12 também me fala? A cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, CTI, ou similar, é vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. Então, o que que o médico vai decidir? São as exigências mínimas. Quais são as exigências mínimas? Isso tudo que a gente acabou de ver. Isso tudo que a gente acabou de ver. A cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação, fica a cargo de cada um que fizer o seu acordo que combinar. Então, essas despesas de honorários médicos, eu tenho o meu plano. O médico não vai me cobrar honorário, quem paga é o plano de saúde. Vamos ter 13 enfermeiras para te atender. Vai pagar? Não, plano de saúde é que paga. A alimentação, olha só, a alimentação do hospital aqui, você sabe, é horrível. É aquele arroz, é aquele. Mas olha só, se você me der um por fora, eu trago a feijoada da Maria, que ela vende ali na entrada do hospital. Ela chegou aqui às 5 horas da manhã, são 2 horas da tarde, o sol está batendo em cima da marmita e está muito boa. Qualidade, ó, perfeita. Então,
eu não posso limitar de jeito nenhum esse tipo de cobertura. D. Cobertura de exames complementares, indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica e fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases, esparadrapo, transfusão de sangue, blá, 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 realizados ou ministrados durante o período de intervenção hospitalar. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que no artigo 12 diz? São facultados, inciso 2, quando incluir internação hospitalar. Então, a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, isso, aquilo. O que ele está me dizendo? O plano vai entregar, o plano vai fornecer. Então, exames complementares, eu estou ali internado, o plano vai trazer a maquininha, o tomógrafo, me leva para lá e para cá e vai fazer. Não pode negar nenhum tipo de atendimento. Cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como remoção do paciente, que é necessária, para um outro estabelecimento, para um outro hospital. Então, se para o hospital e levar para ter que explicar muito bem o que está acontecendo e por que está acontecendo. Tá? Então, existe também a questão das abrangências. Então, cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo material, como a remoção do paciente de um hospital para o outro. Estabilizou? Transfere. Comprovante necessária para outro estabelecimento hospitalar dentro dos limites de abrangência geográfica previstas no contrato e em território nacional. Então, tudo isso, pessoal, tem que estar lá no contrato, tem que estar pormenorizado, tem que estar bonitinho e muito bem explicado para não causar dúvidas, tá? Cobertura de despesas de acompanhante no caso de pacientes menores de 18 anos. Hoje, já entendemos também o idoso. Então, meu filho vai fazer um procedimento cirúrgico. Eu vou ficar com ele. Não tem nem eu quero. Somos aqui, 69. Desses 69 aí, quem é mãe? Eu quero ver quem é que vai chegar para uma mãe. A gente vai levar seu filho para o centro cirúrgico, vai operar, depois vai para a enfermaria, mas como a senhora, o plano não deixou, a senhora vai para casa e amanhã a senhora volta. Eu quero ver qual é a mulher que vai aceitar, qual é a mãe, mulher não, né? Qual é a mãe que vai aceitar um negócio desse? Vira um tanque Panzer de guerra, Segunda Guerra Mundial, passa por cima de todo mundo, do lado do meu filho, ninguém me tira. E é assim mesmo. A própria lei diz, e essas despesas de alimentação, totalmente vai ter que ter uma cama, uma roupa de cama, um lençol ou uma cadeira lá mais reclinável, mas tudo isso vai estar sendo coberto pelo plano de saúde. Na lei, paciente menor de 18 anos e, mais modernamente, o idoso. Cobertura para tratamentos de antineoplásicos. Olha o que a gente acabou de ler ali atrás. Ambulatoriais e domiciliares, de uso oral, procedimentos radioterápicos, nada vai ser negado. Enquanto tiver que ter continuidade do tratamento, vai receber esse tipo de atenção, de material, de terapia, de tudo. Quando fixar períodos de carência? E aí, tiro o óculos de novo. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos falar dos planos básicos. Não estamos falando dos planos topo de linha. Estou falando do plano basicão. E todo plano basicão vai ter carência. Prazo máximo de 300 dias para parto. Então, eu assinei hoje meu novo plano de saúde.
300 dias para parto. Se a minha esposa está grávida, eu já está grávida de 6 meses, eu já sei que quando vier essa criança, o plano de saúde não vai cobrir. Por quê? 300 dias para parto. Estou falando do plano básico, tá? Então, se não for uma emergência, não vai atender a gestante para fazer. Eu quero fazer o parto agora. Não, não vai querer agora. Vai marcar direitinho, bonitinho. 180 dias para qualquer cirurgia eletiva. Então, eu tenho que fazer uma cirurgia. A minha de hérnia inguinal, ela foi adiada por 3 vezes, foi quase um ano. Tá? Então, 180 dias para qualquer outro tipo de internação. Depois de 180 dias, pode usar o hospital que quiser utilizar. 24 horas para urgência e emergência. E aí, é o que eu sempre falo quando eu estou trabalhando com plano de saúde, quando eu estou falando, dando aula. Gente, eu, Alexandre, eu sou de um tempo em que eu ia fazer um plano de saúde, o corretor ia lá no escritório com um monte de papel, eu assinava um monte de papel, aí ele levava para a empresa, até a empresa processar, saber que eu vou ser um cliente, fazer uma carteirinha, botar aí 5 dias úteis. Hoje, nós vivemos no mundo ó, é o mundo do imediatismo. Então, por que eu estou contando isso? Porque no meu tempo, eu assinava um papel, o corretor levava, demorava uns 2, 3 dias para estar liberado para mim qualquer urgência ou emergência. Mas hoje vivemos no mundo do eletrônico. Então, o juiz pode ter uma senha eletrônica, nós, advogados, temos uma senha eletrônica, então, basta botar o. Vou contratar um plano, vou contratar um plano. Quanto custa? R$ 200. Vou pagar R$ 200. Paguei R$ 200. Na mesma hora apareceu o Pix lá e foi embora, pagou. Então, o que ele quer me dizer isso aqui? A carência de 24 horas para urgência e emergência. E que carência é essa, Alexandre? Simples, muito simples. É, Carência é o tempo que o plano vai ter para se adequar a você e começar a permitir que você possa se servir dos serviços e produtos dele. Se servir dos serviços. Ficou horrível, esquece. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que, e o plano não é bobo, se ele for bater pé, ele vai quebrar a cara. Ele já está assinado, está na internet, ele sabe que tá uma hora vai chegar ali o documento. Então, se o meu filho cai, se arrebenta, tem um trambolhão todo, é o quê? É uma emergência. Vou levar o meu filho, vai fazer tomografia, raio-x, o que precisar. É uma emergência. E aí, outra situação. Vejam que o tempo para parto é 300 dias, para qualquer cirurgia eletiva, 180 dias. Minha casa é quando vaga alguma coisa lá que eu consigo ver. Mas o que eu quero que vocês entendam e visualizem aqui? Quando é carência, eu quero fazer o exame, eu quero fazer a cirurgia. Está lá, está o prazo que tem que esperar. Eu quero botar o papel de parede de novo na casa. Está ali o prazo, vai lá e compra no prazo. Porque se não for assim, não vai acontecer. E aí, o que é essa carência que vocês não podem esquecer, pelo amor de Deus? Doutor, eu assinei o plano, a minha esposa está grávida, o médico obstetra falou que semana que vem vai ser a cesariana, e o plano não quer pagar. E não vai pagar, só vai pagar depois, nos 300 dias. Ai, doutor, eu caí, quebrei a perna, me arrebentei todo, mas o plano mandou uma ambulância lá, me levou, né? Então legal, beleza. Não, legal, beleza. Não, doutor, doutor, eu tive 2 antes. Eu tive o Jeep vermelho do bombeiro, eu tive o carrinho da polícia. Então, qualquer coisa dessas aí, num prazo de 24 horas, correndo, ele vai me atender. Ele vai me atender, não importa se eu andei no carrinho, quebrei, estava lá andando no carrinho de bombeiro, caí, capotei. Assinou, hoje é mundo eletrônico. Eu assinei, botei a senha PIN, botei o dedão, fiz o Pix. Na mesma hora o plano sabe que eu paguei. Ele não vai esperar 24 horas. Se o meu filho capotou com um carrinho, machucou, se arrebentou, se eu bati com um carro, é emergência. Se eu sofri um acidente, é emergência. Vai me atender naquele período de urgência e emergência. E aí agora vem um pulo do gato.
Entenderam a carência? Olha só. Parto, 300 dias, a partir da assinatura. Cirurgia eletiva, marcada, 180 dias da assinatura. Emergência, qualquer queda, acidente, criança, 24 horas. Mas que o plano pagou agora, pagou meio-dia, 1 hora da tarde, já está no sistema, pode atender. Assinei o plano. 300 dias para minha esposa ir lá fazer o parto ou a cirurgia de cesárea. E se a minha esposa passar mal? E se a minha esposa tiver um aumento de pressão? E se a minha esposa tiver uma pré-eclâmpsia? Configura o que, gente? Emergência. E se é emergência, o plano tem que atender de imediato. Estou andando na rua, estou andando de moto, caí, quebrei a perna, fratura exposta. Vou esperar 180 dias? Não, é emergência, é urgência. Então, esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato para conseguir o atendimento. Então, o seu cliente, ele assinou um plano, mas ele precisa da cirurgia, vai ter que configurar que é emergência para a gestante e para o cidadão comum. Reembolso é outra situação delicada. Eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal em agosto do ano passado. O plano cobriu tudo. Nem anestesista eu paguei. Mas existem planos que eles têm uma planilha, eles têm um controle de pagamento, e vamos supor que eles paguem R$ 800 para o anestesista. Vou fazer uma cirurgia e o anestesista, não, eu cobro R$ 1.200. Mas o senhor está aqui, meu nota fiscal, pode pedir reembolso para o seu plano. Ah, legal, obrigado, o senhor é muito bonzinho. É. Só que acontece o seguinte, o reembolso, ele vai acontecer quando o hospital não tiver, quando o plano não tiver condições de te fornecer. Então, ele autoriza que você procure um profissional fora da rede, faça o atendimento, você paga e ele, plano de saúde, te reembolsa, te devolve esse dinheiro ou parte desse dinheiro. Falei para vocês do meu cunhado, que também fez uma cirurgia. O meu cunhado pagou R$ 2.000 de anestesista. O plano reembolsa R$ 800, que é a tabela. O plano vai reembolsar a tabela. Então, reembolsou uma parte. E a outra parte? O que ele fez? Ficou chupando o dedo. Outro julgado. Apelação. Apelação civil. Direito do consumidor. Plano de saúde, autora gestante diagnosticada com trombofilila hereditária. Pedido de fornecimento de medicamento Clexane sódica, ecnosoparina de 40 miligramas. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Opa! E resignação da autora. Eu quero medicamento. Você tem direito, os seus direitos, isso é causa ganha. Então, atenção. Ausência na falha de prestação dos serviços da empresa ré. Plano de saúde que não é obrigado a custear medicamento de uso domiciliar. Mas eu quero, não vai ter. Medicamento domiciliar o único que o plano é obrigado a pagar é o antineoplásico. Fora isso, pode chorar e espernear. Para atendimento em casa, para utilizar em casa, só o neoplasia. E mesmo assim, comprimido. 14. Outra que geração abessa. Em razão da idade do consumidor ou da condição da pessoa portadora de deficiência, plano nenhum pode deixar de aceitar. O que eles fazem é botar o preço lá em cima, é astronômico. Então, o idoso que quiser entrar num plano de saúde vai pagar uma fortuna. Então, o plano não pode negar que uma pessoa entre para o plano se ela é portadora de deficiência, se ela tem uma doença, vou até mais longe, uma doença pré-existente. Então, o plano não pode negar, aí, pela idade e pela uma doença pré-existente. As operadoras de planos privados de assistência assistencial não podem requerer concordata.
Eles não podem pedir concordata, falência, insolvência, só liquidação extrajudicial. E é aquilo que eu falei, tem que passar toda a carteira para outra operadora, não pode ficar com ninguém. 31 é um outro fator que gera muito processo. O aposentado que contribuir para produtos que tratam lá o artigo 1º, que é o plano de saúde, em decorrência do vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, é assegurado o direito de manutenção. Então, veja, eu trabalho numa empresa que me dá, além de pagamento, me dá um plano de saúde empresarial. Plano de saúde X ao quadrado, é bom pra caramba. Se eu já trabalhei 10 anos ou mais nessa empresa, o dia que eu me aposentar ou o dia que eu for mandado embora, eu vou para a concorrente. Eu vou para a concorrente. Por quê? Por que que eu vou para a concorrente? Porque na hora que eu saio de um plano, eu sou aposentado, trabalhei 15 anos na empresa, me aposentei, perdi o vínculo empregatício, teria que perder o plano de saúde. De jeito nenhum. Perdi o vínculo empregatício, mas se eu trabalhei mais de 10 anos, eu vou continuar com aquele plano. Ah, o plano vai acabar. Passa para outro. Vou continuar com aquele plano, pagando o mesmo preço da empresa, seguindo os mesmos reajustes de valores que a empresa tem. Então, esse artigo 31 é importantíssimo. Eu trabalhei mais de 10 anos na empresa, me aposentei, perdi o vínculo empregatício. Vou perder o plano de saúde? Não. Eu passo a pagar, não posso parar de pagar. Eu passo a pagar o plano e eu passo a pagar o plano nas mesmas condições da empresa. Agora, trabalhei só 5 anos. E aí, pode? Pode. Muito plano diz que não, mas pode. Então, durante 5 anos, eu vou pagar o valor do plano empresarial. Passados 5 anos, a operadora pode me reajustar e dizer o preço que quiser. Lá nos 10 anos de trabalho, se eu cumprir 10 anos, é para mim a vida toda agora. Agora, se eu só trabalhei 5 anos, eu tenho esse benefício por 5 anos, depois a operadora reajusta o preço que quiser. Trabalhei 1 ano, vou ficar 1 ano pagando o valor da operadora e depois ela reajusta do jeito que ela quiser. Mas eu tenho que fazer o meu pagamento integral, tá? Um aposentado que contribui para o plano, pelo período inferior a esse do caput, que é o que eu acabei de falar, ele tem o direito de manutenção, mas ele vai ter assegurado o não reajuste durante aquele prazo que ele trabalhou. Trabalhou 5 anos? Não reajuste por 5 anos. Trabalhou 2 anos? Não reajuste por 2 anos. Outra que é importante e legal para processo. Havendo indisponibilidade de leito, então, lembra lá que o plano de saúde tem que dizer toda a estrutura? Eu não tenho leito, mas eu tenho que ser internado. Então, ele me manda para um outro hospital, mais de categoria maior. Nunca igual ou inferior. Então, se eu precisava na minha rede e não tem atendimento, a rede tem que me mandar para o outro plano e num atendimento muito melhor. E sem pagar nada. O artigo 35 diz que é obrigatória a cobertura de emergência e se tem risco imediato, mas declaração do médico. E estourou a bolsa d'água, tem que fazer cesariana. De urgência, então, é obrigatório o atendimento de qualquer plano, desde o básico até o mais caro. De urgência, assim entendido os resultados de acidente pessoal, complicação. De planejamento familiar, o plano é obrigado a te dar esse tipo de atendimento. E a Lei 14.454 acabou com um rol taxativo, aqueles medicamentos que eram obrigatórios, aqueles procedimentos que eram obrigatórios. Então, a partir de 2022, com a extinção desse rol taxativo, os planos de saúde têm que garantir o atendimento, inclusive de medicamento, que está fora da lista da ANS. E o último caso aqui para a gente ver. Hoje, nós temos um entendimento, nós temos portarias
que dizem o seguinte, ó, a criança ou adulto com um transtorno do espectro autista, ela não tem limite de sessão. Então, a gente sabe que existem aquelas terapias alternativas, vários tipos de atendimentos e procedimentos profissionais. O plano de saúde não pode negar. Vai ter que ter um parecer técnico, obviamente, o médico vai ter que prescrever, precisa de fonoaudiólogo, precisa de terapia isso, precisa de educação física, daquele outro assim, assado. O médico tem que botar lá o rol taxativo. Esse aqui os pais perderam. Por que que eles perderam? Que eles queriam, além desses tratamentos, a ecoterapia, que é aquele andar em cima de cavalo, e a hidroterapia, que é aquele tratamento na água. Então, se não está no rol da ANS, esse tipo de terapia não vai ter. Agora, o resto, toda criança do espectro autista, todas as crianças com síndrome de Down, inclusive os adultos, têm direito a essas terapias chamadas alternativas. Tá? Bom, pessoal, com isso eu encerro o que eu teria a passar para vocês na aula de hoje. Vou voltar aqui. Ó. Deixo com vocês como sugestão de leitura. Deem uma lida. Isso aqui é um material da nossa AFIA que fala desse rol taxativo que acabou. Aprendam, verifiquem ele. Temos aqui o nosso QR Code para avaliar a aula e o QR Code para vocês avaliarem a qualidade de vida de vocês. Eu vou voltar aqui lá no nosso chat e vamos ver as perguntas. De qualquer forma, já vou deixar também aqui os microfones abertos. Quem quiser abrir o microfone e fazer pergunta, depois que eu ler aqui o chat, a gente vê. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, 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 boa noite. Claudinei, oi, Claudinei, você está aqui? Eu também estou aqui, o Alexandre está aqui. Professor, o CRM é para o médico generalista? Não, CRM, todo médico vai ter um registro no CRM, tem um número no CRM. Só nós aqui em casa temos 3. Eita. Para a prova número 1, qual é o capítulo? Saúl, não tem prova número 1, não. Tem trabalho 1 e trabalho 2. O trabalho 1, se eu não me engano, tem a ver com a unidade 1. Tá? Matéria AD é só uma prova por semestre? Isso aí. Boa noite, boa noite. E o que podemos fazer se o médico se recusa a fornecer a relação? Ele não pode se recusar. Se ele se recusar, habeas data nele. Tá, Matheus? Não pode se recusar, não. Tem que fornecer, senão habeas data nele. Boa noite, está certíssimo. Garantia de continuar. Isso aí, Noélia. Fábio, boa noite, professor. Qual temas devo me dedicar mais para a sua prova? A prova de múltipla escolha, lá no final, é toda a matéria. Mas eu caí de paraquedas hoje, só vou poder estudar hoje. Então, dá uma olhada com carinho à unidade 1. Tá? Professor, não é bem assim, pois ter que ter o corretor de seguros, sim. Se a pessoa omitir, as seguradoras irão saber, sim, pois os sistemas estão integrados. Então, isso mesmo, Noélia, é o que eu estou te dizendo. Se o paciente mente, falta com a verdade, em algum momento esse prontuário vai aparecer dizendo: eu não tenho nenhuma doença pré-existente. Hoje você aperta o botão, a dor. Mas peraí, você não tem, mas há 3 anos atrás você fez um tratamento que era disso? Como é que você diz que não sabe? Hoje é mundo eletrônico, não tem como fugir, não é? Negue até o fim. Ai, meu Deus do céu, não façam isso. A essa hora o celular sentiu o verdadeiro terror. Desmaia logo, buf. Homicídio por privilegiado. O senhor estava tomando por forte emoção após injusta provocação da vítima. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? O fato do cliente omitir informação pode caracterizar, com certeza, Matheus, é característica de litigância de má-fé, e eu já tive defendendo o outro lado, eu exigi que ele devolvesse o pagamento, tá? De procedimento que o plano autorizou. Amilca, professor, se o elemento sabe que está doente, mas não deu entrada em hospital nenhum até aquela data que ele contratou com o plano de saúde básico, no outro dia ele começa a solicitar exames. O plano vai cobrir? Sim, Amilcar. Se for emergência, vai cobrir sim.
E aí a dica que eu sempre dou é essa: corre para a emergência, porque na emergência não nega tratamento, tá? Código Civil, né? Código Civil, isso aí. Quentinho acabou de sair do sol. Tá. Quando o segurado está internado, tem cobertura de tudo, sim. O plano não vai cobrir. Olha só, o plano cobre, cobre. Se está internado, o plano tem que cobrir dentro do limite contratual do plano. Então, se eu contratei um plano básico, ele vai me dar todos os atendimentos que o plano básico diz que eu posso ter, tá? Boa noite. O senhor poderia passar as datas dos trabalhos? Dalmiro, não tenho a menor ideia. Está tudo lá no Canvas, porque os trabalhos e a prova, quem fica responsável é a nossa professora tutora, é a Rayane, ela que tem todas essas informações. Eva, por favor, onde encontro? Pois não encontrei. Ele está todo lá em atividades. Dá uma olhadinha lá em atividades, Eva. Boa noite a todos. Está indo para assistir outra hora. Opa, tá bom, Miquel. Eu avancei aqui um pouco, desculpa. Pois não está aparecendo no Canvas. Dalmir, se não está aparecendo no Canvas, entre em contato com a sua instituição, ou então entre em contato com a nacional aqui do EAD. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Espera aí. Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Ok, fechou. Explorando o arquivo. Deixa eu correr. Disco C, Unigran Rio, 2025, Direito Médico, documentos norteadores, canal de atendimento virtual do EAD. É esse aqui. Vai, meu filho, carrega, porque a hora está voando. O computador lento. Isso, é esse aqui. Então, deixa eu voltar para a minha reunião do Zoom. Deixa eu compartilhar esse aqui, compartilhar. Então, se vocês estiverem tendo problemas com o Canvas, qualquer problema que seja, ó, entre em contato aí. Telefone ou e-mail e fala para eles, ó, o Canvas não funciona, não está funcionando, está com problema, passa tudo isso para eles, tá? Então, aqui de chat eu respondi todas as perguntas. Alguém ainda tem alguma pergunta para fazer aqui pelo, pelo nosso canal? É só perguntar aqui. Tá tranquilo, gente? Sem perguntas? Então, olha lá, hein? Já passei aqui da hora. Então, pessoal, com isso, eu encerro então hoje essa nossa aula de hoje. Boa noite a todos. Vou deixar aqui, ó, por escrito, ó. Boa noite a todos. Ótimo final de semana. Semana que vem a gente se encontra novamente e iniciaremos nossas matérias de SUS. Não percam essas aulas. Para quem tem ideia de trabalhar e atuar no direito de saúde na área pública, hospital público, a gente vai ver assuntos muito interessantes, tá? Não deixem de assistir às aulas. Pessoal, mais uma vez aqui eu agradeço aí a presença de todos vocês, a participação de todos. Obrigado aí. Desculpa o avançar da hora, mas semana que vem a gente está aqui de novo, tá? Todos os slides estão lá no Canvas, todas as provas, material, já está tudo lá no Canvas. Se vocês não estiverem tendo acesso, entrem em contato ali com a nossa Central Nacional, tá? Ela que tem essa possibilidade de passar essas informações para vocês e tirarem toda e qualquer dúvida, tá? Mais uma vez, pessoal, agradeço aí a presença de todos. Até a próxima. Semana que vem tem mais, tá? Pessoal, tchau, tchau. Obrigado a todos. Semana que vem a gente se encontra novamente, tá? Tchau, meu Tchau, povo. professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Valeu mesmo, pessoal. Semana que vem a gente se vê aí de novo. Não faltem. Tchau, tchau, pessoal.